Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Essa semana a gente vai receber aqui Evandro França, é um dos grandes fotógrafos aqui do Distrito Federal e a gente vai conversar com mais outros grandes fotógrafos para mostrar o trabalho deles, que sempre esteve aqui no Distrito Federal, em Brasília. Evandro França é fotógrafo publicitário, seja muito bem-vindo, Evandro. Além de tudo, é escritor e tem uma vida, um ativismo aqui dentro do Distrito Federal, além da fotografia, diversos trabalhos de renomes, inclusive você foi até premiado, né, Evandro? Seja muito bem-vindo, gostaria que você falasse um pouco da sua biografia, do seu trabalho, para a gente desenvolver um bate-papo e as pessoas poderem conhecer melhor o seu trabalho. Eu comecei bem jovem, eu comecei a minha carreira na última hora como repórter fotográfico. E aí eu acompanhei os movimentos sociais, a revolta, a revolução, a repressão da mesmo. ditadura junto aos estudantes, né? E de lá eu fui para o Correio da Manhã, que também era um jornal que era da linha de esquerda, né? E dei continuidade a esse trabalho. Fiquei muito pouco tempo lá. Depois eu fui para o Jornal do Brasil, e no Jornal do Brasil tive a oportunidade de mostrar um roteiro meu, e o Jornal do Brasil estava realizando um curta-metragem, que era o Festival Curta-Metragem do Jornal do Brasil, que foi para... E aí eu apresentei o roteiro, eles financiaram e eu dirigi o meu roteiro, que era o filme Jaula. Esse filme Jaula ganhou no festival, que foi realizado no Cine Paissandu, no Flamengo. E aí esse filme foi acabando, a censura pegou e catou o meu filme, mas como eu tinha uma cópia, esse filme foi levado para a antiga União Soviética. Antiga União Soviética, de lá ganhou o Urso de Prata. E aí daí em diante, assim, fiquei mais um pouco tempo lá, e daí eu acompanhei mais tarde, eu peguei e cheguei aqui, vim para Brasília. Vim para Brasília, aí em Brasília você encontrou os movimentos sociais ativos, né? Movimentos culturais também. Movimento cultural, que era muito importante, movimento cultural. E aí eu conheci um grande amigo que hoje já é falecido, que é o Ita Cata Preta, que era meu parceiro de música. Uhum. É engraçado que nós fizemos umas músicas e fizemos a música para o festival do Elefante Branco. Festival do Elefante Branco. E com a música, a letra minha e a música do Ita, que se chama Deus Sopra os Olhos do Menino Cego, ele começou a ver. E aí nós tiramos em segundo lugar. Né, E qual era o nome do grupo? Não, por enquanto a gente não tinha... Era independente. Era totalmente independente. Era totalmente independente. Né? Quem tirou o primeiro lugar foi o Oswaldo Montenegro. Aham, né? Agonia. E aí... Mas a gente achou tão bom ter ganho o segundo lugar, porque o Oswaldo Montenegro ganhou um aparelho de som. Aqueles aparelhos 3 em 1, grande, né? E a gente ganhou o segundo lugar em dinheiro. Que pegamos a equipe, gastamos tudinho lá no Beirute. Foi o melhor prêmio que eu já recebi. E aí... E o Oswaldo Montenegro deve estar com 3 em 1 até hoje, né? Está com 3 em 1 dele lá, e a gente tomamos a nossa cerveja, né? E aí, então foi isso aí. Impressionante, Evandro. Eu estava vendo aqui esse seu livro que tem 2 frentes, né? Curto e Fino, Evandro França, e você coloca aqui que o livro foi psicografado pelo Zé Colmeia. Como é que surgiu essa questão do Zé Colmeia? É uma história interessante. O Zé Colmeia surgiu quando eu entrei num motoclube chamado Os Cafajestes. E os Cafajestes era
um motoclube, surgindo um motoclube, e com o tempo... Seria uma escuderia, né? É uma escuderia. Uhum. E aí, tem mais de uma década que eu estou tentando escrever esse livro, desde 1964, quando eu fiz o meu primeiro poema, e aí escrevi vários textos na época no Rio, e aí daí em diante eu peguei e guardei aquilo. Isso. Eu sempre tive a ideia de curto e fino, né? E aí quando eu tive um problema que o Eduardo Cunha, o maligno, se instalou na minha 7ª vértebra. Como é que foi essa história aí, cara? Eduardo Cunha se instalou na sua coluna? Ele se instalou, né? Você Conta sabe que pra o Eduardo gente aí. Cunha é um câncer, né? E aí ele se instalou na minha 7ª vértebra, e eu fui me hospedar, né? Lá no Sara Kubitschek, no Hospital Sara Kubitschek, onde eu fiz O tratamento. E lá eu me drogava com a química, né? Com química, me drogava com química, ficava muito doidão e comecei a voltar a escrever, né? Enfermeiras lindas, né? Foi um ano, passei um ano lá, foi um período muito bom da minha vida, porque, né? Ficava me drogando o tempo todo. E aí até que a Rutinha, a minha mulher, ela teve a ideia de levar o laptop para lá e levar meus manuscritos, tudo que eu tinha, e aí aproveitei e escrevi o livro, né? O Curto e Fino. E ele tem uma história interessante, porque esse livro a gente não tinha como... eu não queria revisar. Imprimir, não, eu não queria publicar. revisar, eu não queria, nem ela queria revisar. Meu filho foi que fez todo projeto e tudo, Sim. Meu sobrinho fez a capa. Aí eu botei algumas fotografias, que foi ideia dela, de botar as fotografias, mas quem que ia revisar? Eu tive uma ideia. Quem ia revisar seria a minha secretária virtual, que se chama Nina Rolas. Ela é da Cracóvia, e ela é polonesa. E ela não sabe nada de português, mas fez Tupi-Guarani por correspondência. Então tá Aí eu falei, quem que vai revisar? A Nina Rolas. Por isso é que o livro tem um monte de erro de português. Não, bacana. Então, Evandro, ele teve um câncer na coluna e foi fazer o tratamento no Hospital Sara Kubitschek. Evandro colocou o nome desse câncer de Eduardo Cunha. Então, ele fez essa analogia do câncer, porque ele considera o ex-deputado Eduardo Cunha como um câncer. E justamente no dia que ele teve alta, que soube que estava curado do câncer, ele recebeu uma outra notícia, que o médico até falou, tenho 2 notícias boas para você. Foi o doutor Vinícius. Então, e qual foi a outra notícia boa? Porque lá, quando eu estava lá hospedado, lá no Sara Kubitschek, as enfermeiras, quando vinham me drogar com químio, né, que aí botou aqui o catete aqui, catéter. E ela dizia aqui, viemos trazer o remédio do Eduardo Cunha. Aí eu olhava para aqui e falei assim, alô, Eduardo Cunha, alô, se prepara. E aí quando ele foi embora, o doutor Vinícius chegou para mim, tem 2 notícias boas a dar para você. O maligno Eduardo Cunha se escafedeu da câmera. E daí também, da sua coluna. Aí hoje eu estou bom, graças a Deus, estou aí. Maravilha. Continuo fotografando, continuo trabalhando. Fazendo seus passeios. Fazendo meus passeios, fazendo meus textos medíocres, que eu acho medíocre. E alguns poemas, eu continuo aí na vida. Mas, Zé Colmeia, diante de diversos trabalhos que você fez, assim, diversos trabalhos relevantes, né, de grande reconhecimento, não só pela população, mas pelas agências de publicidade e por todo o público do Distrito Federal, você gostaria de destacar algum, assim, que você gostasse que as pessoas conhecessem ou que você gostaria de comentar? Qual o trabalho que você acha, assim, de grande relevância para você? Para você gostaria de falar de alguma foto
expressiva, algum trabalho que você considere assim que deveria ter um destaque maior diante de diversos trabalhos de excelência que você fez? Olha, é tanto trabalho que eu fiz na época que eu trabalhava na Atual Propaganda, a gente tinha um cliente que era o Sebrae. Sim. E aí foi um trabalho muito gratificante para mim, porque eu trabalhei fiz vários, dirigi alguns comerciais, né? Certo. Alguns comerciais e fiz junto e fui para o Rio de Janeiro. E aí eu fui ser assistente, era assistente do Carlos Manga, Sim. que dirigia pequenas empresas com Lima Duarte. Certo. Né? Eu lembro. Lembra, né? Que ele fazia pequenas empresas, grandes negócios, exatamente. Exibido na TV Globo. Exatamente. Então a gente ia fazer o piloto lá e algumas vezes, como o Carlos Manga não tinha muita paciência, tudo, ele chegava assim, ó, dirige aí. Certo. Lembrando que você de casa pode assistir esse e outros programas através do website paineldacidadania.com.br ou através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. A gente está conversando aqui com Evandro França, mais conhecido como Zé Colmeia, um dos grandes fotógrafos de Brasília, com excelentes trabalhos. Agora, Evandro, queria que você falasse assim de algum trabalho seu com relação aos monumentos de Brasília. Um trabalho nosso aqui, porque esse é um programa que visa despertar a cidadania e contribuir para que aumente a participação social das pessoas, tentando transformar essa nossa democracia de apenas representativa para uma democracia participativa. Então, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho seu em relação aos monumentos aqui do Distrito Federal. Eu sempre fui apaixonado por Brasília. Aqui é a minha segunda terra. E Brasília, para mim, sempre me encantou, porque ele tem o projeto do maior arquiteto que já teve nesse país, que é o Oscar Niemeyer. E esses monumentos me deixam realmente eu fico excitado. E quando eu ponho minha câmera junto com esse monumento, aquilo ali para mim é como se eu tivesse um orgasmo. Entendo. Uma satisfação imensa. É uma satisfação imensa que eu tenho. Então, eu fotografo todos os monumentos de Brasília, eu costumo quase toda semana fotografar, porque a fotografia tem sempre um ângulo diferente. De repente você faz uma foto, fotografar, porque a fotografia chega no outro dia, aquele monumento parece que ele caminhou. Ele já deu uma rodada. E aí a gente tem uma outra visão, que fotografia é isso. É a descoberta. É a descoberta daquela imagem. Cada dia você descobre uma melhor. Certo. Né? Entendi. E eu sou simplesmente um fotógrafo que adora essa cidade. E isso, para mim, fotografia é coisa simples. É a simplicidade. E você, quando pega um movimento de um monumento, você está vendo toda a simplicidade de Oscar Niemeyer. Entendi. Maravilha. Evandro, agora, como você definiria em uma frase o Evandro pelo Evandro? Evandro pelo Evandro? Eu me defino como uma pessoa já passou por todos problemas dessa vida, e Evandro, como Evandro, eu quero mais ser irresponsável. Já tenho idade para ser irresponsável. A irresponsabilidade tomou conta de mim. Eu faço dela o que eu quero. Ok, Evandro. Ô Zé Colmeia, agradeço sua participação aqui. Foi excelente sua participação. Gostei muito e tenho certeza que o pessoal de casa também gostou. Eu que agradeço a oportunidade que me foi dada aqui. Né? Cara, eu tô sendo formal, não tô? Não, tá bem tranquilo. Tá joia, bem tranquilo. Né? Tá bom, beleza, excelente. Né? Fico feliz. Muito obrigado. Pessoal, dando continuidade a essas entrevistas que o Painel da Cidadania está fazendo com fotógrafos aqui do Distrito Federal, a gente vai conversar agora com Alexandre Riulena. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Racinho. Alexandre, além de
de fazer esse trabalho na fotografia com estilo assim impressionista, né, Alexandre? Sim. Alexandre também é diretor de fotografia no cinema, já fez diversos trabalhos de vídeo, isso. Fazendo trabalho em cinema. Alexandre, agora eu queria que você falasse um pouco da sua vida, do seu trabalho, para que a gente pudesse destacar algumas obras suas aqui, alguns trabalhos, e as pessoas de casa possam conhecer melhor esse trabalho dos grandes fotógrafos aqui do Distrito Federal. Eu tenho um tempo já de fotografia, né? Mas eu comecei em 79 ainda na Agência Nacional. E depois fui para a TV Educativa e depois fui para a Universidade de Brasília. Eu acho que ali que começou tudo, né? Porque ali eu tive experiências bem marcantes, né? Eu participei do Van Gogh, que foi um vídeo bastante premiado, da Sandra Mara e da Márcia Reis. Tive a oportunidade de filmar com o Nelson Pereira, né? Recém-falecido, que Deus o tenha. E de lá também comecei a ter mais contato com o cinema e com o vídeo, né? Mas assim, eu gosto de lembrar também do período de jornalismo. Né? Eu acho que o jornalismo tem... dá um grande destaque, né? Não é só destaque. O jornalismo, ele forma. Eu acho que ele forma a nossa percepção, a nossa experiência de mundo. Né? Então, o jornalismo é muito bom fazer jornalismo. E eu acho que, como eu já fazia jornalismo, eu já cheguei na universidade com essa bagagem e complementei com cinema e vídeo que lá já existia, né? Então, meu começo foi no jornalismo, na Constituinte. Aliás, no primeiro congresso, né? Do primeiro congresso eleito depois da ditadura, depois a Constituinte, depois a revisão da Constituinte, e aí entra a CPCE, entra toda essa coisa com cinema, onde eu tive o imenso prazer de trabalhar com o grande mestre Fernando Duarte, né? Maravilha. Também. Pessoal, a gente está fazendo um trabalho aqui com fotógrafos do Distrito Federal e a gente está entrevistando agora Alexandre Riulena, que tem um currículo extenso aí. Lembrando que você de casa pode participar conosco através do paineldacidadania.com.br ou através de mensagem de WhatsApp, 6199-811-4665. Alexandre, nessas suas diversas passagens aí, você fez um trabalho em Mariana também, né? Logo depois que teve aquela invasão de lama. Sim. Aquela invasão de lama depois do rompimento da barragem, que jogou rejeitos e praticamente acabou com a cidade. Eu queria que você me falasse como você se sentiu ao fotografar. Eu vi algumas imagens ali que eu me emocionei, de forma bem triste mesmo. Fortes. Cenas fortes, pessoas perdendo tudo, animais, o meio ambiente sendo completamente atingido. Para você, o que você sentiu ali, além de profissional, como pessoa? Porque é difícil, né, a gente fazer o registro de imagens assim que emociona e entristece as pessoas. Como é que você se sentiu ali realizando esse trabalho? Ali realmente você se sente muito mal, né? Porque primeiro você vê, o primeiro de tudo é você ver que tudo podia ter sido evitado, né? Não foi evitado porque ali realmente foi a materialização do descaso, né? Se transformou naquela tragédia. Eles deixaram isso acontecer. Aquilo era uma tragédia anunciada, podia ter sido evitado, né? Eles destruíram assim a vida das pessoas, mudou a vida de todo mundo ali, né? De forma trágica. Pô, você fica muito impressionado com o tamanho do descaso que há no Brasil, tamanho... O descaso, Alexandre. E você falou dessa tragédia aí e com coisas ali que são irreversíveis. Não reverte jamais, não consegue mais reverter. Agora, Alexandre, outro trabalho que te deixou, assim, que eu acredito também ter sido um dos seus maiores trabalhos, foi na Antártica, né? Você esteve na Antártica, e como é que foi esse trabalho lá? Trabalhar em temperaturas bem abaixo de zero, como é que foi isso aí? Então, nós ficamos 32 dias lá, né? Foi uma experiência muito bacana, porque
Eu não tinha nem visto neve, eu já tinha até viajado para fora e tudo, mas não tinha visto a neve. Aí eu cheguei logo vendo, foi iceberg, foi E qual era a temperatura? Qual era a temperatura que vocês pegaram? Rapaz, nós chegamos a pegar ali uma temperatura de -70. Meu Deus, Durante acho que 3 dias pegamos uma tempestade lá, todo mundo ficou alojado dentro da base, que era... Aí não tinha como sair. Aí você, e tampou a entrada da base e tudo, né? Mas, assim, a gente teve oportunidades lá, assim, de conviver com uma fauna que a gente não conhece, né? De conviver com as pessoas da base, registrar o dia a dia deles ali, que são pessoas... A Marinha você vê a competência da Marinha ali, os caras são muito bons. E a gente teve a oportunidade de ver um ambiente diferente, né? Um deserto branco. Filmamos baleia, filmamos pinguim, filmamos... Leão marinho, aí o material tá aí, a gente vai editar esse material. Vai transformar num documentário no nosso querido Brasil Ciência. No portfólio, né? Vamos botar agora, esse, Alexandre, materializar dentro do seu portfólio, eu vi também excelentes imagens, assim, excelentes trabalhos, assim, que a gente poderia destacar. É a questão do artista mesmo, né? O artista, quando ele faz uma obra de arte, seja na escultura, seja na pintura, ele tenta retratar o momento vivido com a visão que ele tem. Sim. Então seria mais ou menos isso. O seu estilo impressionista seria você tentar colocar naquela imagem fotográfica o que você consegue ver. Observando muito no vídeo, às vezes eu gostava mais do movimento que estava lá atrás, né, que estava desfocado, que não estava aparecendo na imagem, mas ele estava ali presente. Ele estava ali presente de forma mais intensa do que o que estava na frente. Né? E na fotografia isso fica mais evidente. Por que esse movimento estava mais presente? Porque ele estava desfocado. Né? Então, o desfoque endurecia ele, deixava ele mais assim, né? E aí eu fui observando aquilo e fui meio que abstraindo, né? E vendo que aquilo podia se transformar numa aquarela, numa imagem mais impressionista, né? E aí resolvi fazer só daquele jeito. É paradoxal, mas é mais ou menos isso mesmo. E isso cria essas imagens parecidas com a aquarela. Bem, Alexandre, a gente vê que esse seu estilo aí, essa técnica que você usa, assim, ela realmente vira uma pintura, né? É algo assim. Seria como... Eu vou falar uma opinião pessoal aqui. Seria um colorido a mais daquela imagem que a gente está acostumado a ver em preto e branco. Seria como a gente trazendo para os problemas sociais, para a vida social, você vê uma imagem ali de algo que você não gostaria que acontecesse. Pelo contrário, você daria uma cor àquela imagem, àquela situação para que ela melhorasse, né? Então, seria uma pintura. É mais ou menos uma pintura, né? E eu não uso nenhum artifício de Photoshop, de seleção de cores, de separar a área. Eu fotografo em RAW e o que sai da câmera não é necessariamente a imagem que vai aparecer depois que eu tratar, mas eu só vou tratar a cor, eu não vou mexer em forma, né? Eu não vou desfocar na máquina, eu não vou selecionar uma área e deixar ela mais ou menos iluminada. Não, eu vou tratar ela como um todo, mas eu vou mexer só na cor. E aí você tem que mexer na cor que já existe lá, na verdade, né? Que é na temperatura de cor. Né? Eu não quero a que eu presetei aqui, eu quero essa, eu quero mudar aqui, até conseguir aquela harmonia. Entendi. Né? Então, assim, não é bem uma técnica, é um modo de ver mesmo. Então, é na hora que você está fazendo, você às vezes nem consegue ver se aquela fotografia vai prestar, se o desfoque não foi bem feito. Se você fizer o desfoque um pouquinho errado, um pouquinho fora do desfoque, você não consegue separar os planos, entendeu? E aí você não tem a imagem, então você tem que fazer várias vezes. Eu ainda estou meio que aprendendo, né? Mas eu tô indo lá. Verdade. A gente está aqui conversando com Alexandre Riulena. Ele, além de diretor de fotografia, trabalhando na área de vídeo, cinema e diversos trabalhos de grande relevância e reconhecimento de todos, ele também agora faz trabalhos de fotografia, num estilo novo próprio dele, né? Ele tem
diversos trabalhos em documentários também, já fez diversos trabalhos extraordinários. Alexandre, agora um trabalho seu assim, de fotografia de destaque, que você gostaria de deixar que as pessoas conhecessem melhor esse trabalho aí. Você tem algum de fotografia nesse estilo? Olha, eu tenho vários, assim, como eu falei, tá meio no começo, mas já tem alguns que eu já tô achando bem legais, né? Então eu vou deixar aí, o pessoal vai ver, né? Vai passar aí vocês veem, mas tem mais de um. Ah, maravilha, maravilha. E Já agora? tem coisa interessante. Uhum. Nesse trabalho também, eu procuro registrar o cotidiano das pessoas, né? Que aí entra a pegada também, assim, um pouco impressionista, né? Que é o registro ali do piquenique, que é o registro do cara fazendo... que é o registro ali do piquenique na bicicleta. Pessoas, né? A vida comum, o dia a dia. Do cara fotografando o filho dele ali. Uhum. Então, é tudo imagem, assim, bucólica no dia a dia, que elas estão presentes aí. Uhum. Mas eu não sei, assim, dessa forma, elas ficam... Desse jeito, elas ficaram mais ternas, a ternura ficou mais expressa ali. Engraçado, Alexandre. Por conta desse desfoque, é impressionante isso. É engraçado. Como que o desfoque valoriza essas coisas. Você fala assim, com emoção mesmo. Sim, você sim. vive esse trabalho diferentemente. Você vê acontecendo, você fala, cara, se fosse estilo, isso era uma cena banal. Claro que tem cenas lindas da pessoa fotografando o menino e tal, mas ali foi uma cena que eu fui fotografar, eu não estava esperando ternura, nada. Mas você sabe que ela vai aparecer depois por conta do desfoque. Entendo, né? Então, assim, tem várias cenas dessa que a gente nem olha, mas elas estão lá, só tem que ver embaçado. Alexandre, agora como é que seria o Alexandre Rio Lena pelo Alexandre Rio Lena? Como é que as pessoas de casa poderiam conhecer você, o seu estilo pessoal? Porque já conhece o seu estilo de trabalho. Esse outro trabalho que você está falando aí com grande emoção foi um trabalho que surgiu em estilo hobby. E agora, como seria o Alexandre Rio Lena pelo Alexandre Rio Lena? Atrás das câmeras, né? Seria o backstage do Alexandre Rio Lena. O Alexandre Rio Lena é fotógrafo, sempre vai ser fotógrafo, apaixonado por imagem, por isso mesmo, fotografia na veia, sempre. Interessante, Alexandre. Porque, cara, foi a profissão que eu escolhi, foi assim, desde criança, tá na veia mesmo, é literal. Bacana isso. Observando os outros, observando o meu trabalho também, criticando ele. E procurar fazer melhor. E sempre reavaliando, né? O que pode ser melhorado ali, o que pode ser melhorado acolá. Até hoje, depois de 30 anos, assim, a maioria dos trabalhos que eu faço, eu ainda sinto aquela sensação da primeira vez. É impressionante isso. Aí você vai com aquele cuidado, com aquele medo, sabe? Então, assim, eu acho isso muito legal. É o que faz a diferença, não fica mecânico, não fica mecânico. E o que faz a diferença sempre você está procurando, você fala, eu posso errar aqui, eu estou com medo. Não é o medo, assim, de errar, né? Mas é o medo de você não fazer aquilo que você não quer fazer. E né? poderia Que você ter sido feito, de fazer melhor, sempre querer fazer melhor, é sempre isso. E a fotografia exige isso das pessoas. Né? As pessoas têm que, se quiser fotografar, tem que fazer isso. Verdade. Bem, pessoal, a gente conversou aqui com o Alexandre Rio Lena nesse programa que a gente dedicou a fotógrafos aqui do Distrito Federal, com trabalhos bem relevantes que vocês puderam ver aqui no programa, conheceu alguns trabalhos deles. E eu agradeço o apoio de todos vocês, a dedicação que vocês nos dão com assistindo o nosso programa, interagindo conosco, e eu gostaria de agradecer a todos, né? Um forte abraço e até a próxima semana. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos também que assistiram a gente. E é isso, né, assim, até a próxima.